Señor Jesús, querido Maestro, querido guía, luz de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones con que llenas nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu gran misericordia. Agradecemos a nuestros queridos bienfeitores por su cariño, su guía. Señor Jesús, agradecemos más un día en el que nos permites estudiar, aprender. Te pedimos que nos instruyas. Te pedimos, Señor, que ilumine nuestras conciencias y nuestros corazones para que podamos recibir tus enseñanzas, para que podamos recibir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la voluntad y el coraje para aplicarlas en nuestro día a día, con cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra y acción. Sabemos, Señor, que nos has dado todo para lograrlo. Sabemos, Señor, que siempre nos mandas ayuda para poder cumplir nuestros deberes, para poder cumplir aquello que nos has mandado hacer. Guíanos siempre en el camino, Señor. Guíanos siempre por la vida. Danos la inteligencia para que podamos escoger el buen camino, para que podamos, Señor, traer a nuestros hermanos con nosotros. Agradecemos la oportunidad del estudio. Agradecemos todo lo que la doctrina espírita nos trae, tanto esclarecimiento, tanta tranquilidad a nuestros corazones, tantos cambios positivos en nuestra vida. Agradecemos, Señor, la bendición de estar aquí, entre amigos, en familia, aprendiendo sobre ti, sobre la vida espiritual. Agradecemos ese privilegio, Señor, y te pedimos que nos des siempre esta oportunidad. Te pedimos que te quedes con nosotros. Te pedimos que todos nuestros hermanos que vienen a estudiar con nosotros entiendan que tú eres todo, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que podamos crecer todos juntos y dirigirnos con pasos firmes hacia nuestro Padre. Obrigada, Señor, por tu presencia. Te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Vamos. Então, nosso tema de hoje, saibamos esperar. A Luciana poderia ler? Luciana Magalhães, poderia ler para a gente a primeira parte, Lu, fazendo um favor? Posso sim. Candeia sobre o alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Dá-se com os homens em geral o que se dá particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade.
tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Obrigada, Lu. Saibamos esperar. Na maioria das vezes, aquilo que nomeamos como sendo ingratidão nos outros não passa de desespero e rebelião em nós mesmos. Lamentar decepções e desenganos quase sempre significa desertar de nossas próprias tarefas, através da expectativa injustificável quanto à alheia cooperação. Recorda a bênção do tempo e convence-te de que a vitória é a construção daqueles que sabem esperar. Vejamos a lição das coisas simples na esfera da natureza. A erva tenra não pode ser acusada pela ausência do fruto. O charco menosprezado não consegue, de improviso, responder aos imperativos da sementeira. A peça derretida ao calor da forja não dispõe de recursos para atender de imediato à exigência doméstica. Pomicultores, semeadores e artífices sabem aguardar a hora justa, em que o grelo frágil converter-se-á em tronco amigo, em que o pântano ressurgirá como leira fértil, em que o minério no braseiro estará convertido em apetrecho do lar, mas nem por isso demoram-se em atitude preguiçosa ou inoperante. Adubam a planta, drenam a terra sacrificada e prestam eficiente auxílio à bigorna esfogueante. Não peças assim dos outros pensamentos, palavras e atos que ainda não sejam capazes de produzir. Se tens raciocínio e sentimento para sondar-lhes as chagas e as fraquezas, aprende a auxiliá-los com segurança para que te correspondam aos programas de trabalho e aos anseios de amor. Cristo, além da cruz, não se deteve a chorar pela defecção dos companheiros queridos, e sim valeu-se do tempo para restituí-los ao serviço do bem e reajustá-los na própria fé. Não te percas na neblina, enregelante das lágrimas vazias e inúteis. Trabalhemos infatigavelmente na bênção do hoje, para que se erga mais alta em nosso caminho a bênção do amanhã. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Trevo de Ideais. Bom, obrigado a todos. Nós temos um texto, né, do Evangelho e uma belíssima mensagem de Emmanuel. E é interessante que a doutrina, ela nos dá uma imagem muito bonita, né, do processo de evolução. Primeiro, nós temos muitas vidas e não temos muitas vidas sozinhos. Nós temos muitas vidas sempre, né, em grupo. Então, muitos de nós já estamos caminhando há muitos séculos, às vezes, juntos, em grandes grupos. E é muito bonita a imagem, porque alguns nos devançaram, né, nos antecederam. Chegaram antes de nós, avançaram mais, e outros ainda estão mais atrás, né? Não chegaram ainda, não caminharam talvez o tanto que nós já tenhamos caminhado, embora não tenhamos caminhado tanto assim. Mas nós observamos nos nossos grupos de amigos, nas nossas famílias, essas disparidades de evolução. E muitas vezes nós gostaríamos de estar só com aqueles que são iguais a nós, mas é exatamente isso que a vida não quer, né? Que Deus não quer e que os benfeitores não planejam. Porque eles nos colocam exatamente nesse mundo cheio de diferenças, cheio de atritos, né, de que nos fazem o tempo todo
viver essa situação, né, muitas vezes de incômodo, justamente porque aqueles que sabem mais podem auxiliar aqueles que sabem menos. E o que seria de nós, por exemplo, se nós não tivéssemos as pessoas que nos ajudaram, né, os nossos benfeitores espirituais, o trabalho dos grandes mestres que nos deixaram o conhecimento, a doutrina. Então, nós somos beneficiários do trabalho de outros, que nem sempre nós compreendemos, na verdade, né? Muitas vezes, nós fomos aqueles lá no passado que não entendemos estes que hoje são, muitas vezes, os nossos mentores, os nossos professores. Mas eles tiveram paciência, souberam esperar, né, como diz a mensagem, e no esperar, na verdade, ativo, né? Porque não é o esperar do agricultor, por exemplo. Você espera que o fruto apareça, você plantou a árvore, mas você não pode ficar sentado ali do lado esperando, né? Tem que regar, tem que tirar a erva daninha, tem que limpar o terreno, tem que cuidar, né, para que ela não seja atacada. Então, o processo de evolução é um processo de parceria, de atrito, porque nós vivemos em níveis diferentes de compreensão, de entendimento, mas é assim que se faz, né? Então, nós espíritas entendemos que não adianta ficar cobrando dos outros o que os outros não podem nos dar. E não adianta criticar as pessoas porque não entenderam algo que nós entendemos, mas tem muita coisa que nós também não entendemos, né? E que, infelizmente, não estamos longe ainda, às vezes, de entender. Então, primeiro, a compreensão dos outros e, segundo, a nossa questão pessoal, né? Eu posso cuidar, eu posso ajudar, eu posso colaborar, mas eu tenho que prosseguir, né? A gente não pode esperar, se as pessoas não entendem, se as pessoas não estão prontas, tudo bem, a gente tem paciência, mas eu não posso ficar parado, né? Minha esposa não entende, meu esposo não entende, meus filhos não compreendem, meus amigos acham estranho isso. Tudo bem, né? Nós temos que entendê-los e dar tempo ao tempo, mas nós entendemos, e a questão é o que nós fazemos com isso, né? Então, fica para nossa reflexão e abrimos a palavra, né, para que tenhamos aí mais participações. Boa noite. Eu queria voltar nisso que você falou, César, da questão da paciência ativa, porque eu acho que é uma coisa tão importante que às vezes a gente esquece, né? Quando a gente diz que tem que ter paciência, que tudo tem seu tempo, a gente não está falando de uma paciência preguiçosa, né? Não é aquela coisa de, então, senta e espera que Deus vai resolver tudo, vai ajudar tudo, os benfeitores vão fazer por você, não é dessa paciência que a gente está falando, é daquela paciência de você ter uma meta, de você saber o que você quer e aonde você está indo, e de você saber que não dá para fazer tudo naquele dia, que não dá para fazer tudo naquele momento, que precisa ter um tempo, né, como quando você está cozinhando, né? Tem que esperar cozinhar, porque senão não vai chegar uma refeição. E eu acho que esse tempo de paciência também é um tempo de escuta. Porque enquanto se a gente for pensar na relação com o outro, enquanto você está nesse tempo de espera, você precisa estar numa atitude de escuta, para você conseguir perceber quando chegar, de repente, o momento. E com a gente mesmo, acho que às vezes a gente esquece disso, que quando você está, por exemplo, nesse processo de reforma íntima, que a gente está naquela luta, a gente fala, não, preciso ter paciência, a gente esquece de escutar, né? De escutar o que está acontecendo, porque se é uma atitude ativa,
A gente precisa estar à escuta do que está acontecendo, observando. Isso é fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente tem a impressão, tem que esperar, então não estou fazendo nada. Não, a gente faz parte do processo, é uma etapa do processo, e é uma etapa difícil, que realmente é difícil para a gente aprender. Porque a gente foi, acho que a nossa sociedade, a gente é educado para estar numa ação visualmente ativa, não sei se dá para explicar assim, né? A impressão que se a gente não está correndo, a gente não está fazendo nada. Quando o momento que você para e escuta, que você tem paciência, que você consegue perceber realmente. Quando chega a hora certa, né? Quando chega a hora, quando ele fala ali de pôr, de colocar a luz, né? Em cima do balcão, digamos assim, para traduzir. Não sei se foi claro, achei que ficou meio confuso. Tudo bem, perfeito, Val. Obrigado. Seu Jairo tinha... Depois a Adriana. Depois a Adriana. Boa noite a todos. A Valquíria foi muito feliz nas suas colocações, viu, Valquíria? Foi bastante feliz. Notei algumas palavras-chave aqui do texto de hoje, muito interessantes. São palavras que nos trazem reflexão, como estamos em processo de evolução constante. As palavras que eu notei foi prudência, própria fé, saber esperar, luz da razão, hora justa, segurança, anseio de amor, serviço do bem, bênção de hoje e bênção de amanhã. São palavras, elas têm muita luz, muita força. Eu acho que a gente tem que, como a gente está nos preparando para a semana seguinte, eu encaro que nesse encontro de domingo, a gente tem que nos preparar para a próxima semana. Essa preparação ela é constante. Esse hábito de nos preparar para o dia seguinte nos torna apto a errar menos. Errar, a gente vai errar. Mas a gente tem que ter consciência que tem que procurar cada vez mais ficar feliz consigo mesmo. A partir do momento que você procura se acertar dentro de um contexto que você vive, a vida fica mais fácil. Você nota que você tem uma missão a fazer. E se você procurar fazer essa missão com prudência, com fé, sabendo esperar, tendo segurança, tendo esse anseio do amor, sempre procurar ter serviço do bem, e ter a bênção de hoje e de amanhã. Então, parabéns mais uma vez pelo texto, nos dá a oportunidade de refletir e seguir em frente. Não podemos parar, não. Obrigado, seu Jairo. Muito bom. Oi, Adriana. Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu e o Alexandre, a gente estava conversando sobre o texto antes, né? E a gente começou a pensar, assim, na questão do esperar, né? Do saber esperar, tal. Na questão de respeitar o tempo do outro, né? E aí, quando ele fala lá, colocar a luz no candeeiro, né? Para que possa iluminar todos que estão presentes. Aí a gente fez um paralelo com Jesus, né? Quando ele estava aqui, que ele falou tudo por parábolas, né? Então, a gente começou a pensar assim, quando ele falou por parábolas, não era para todos entenderem, né? Por quê? Então, foi uma forma de Jesus de respeitar o tempo de cada um, né? Então, quer dizer, o que Jesus fez, que mostrou para todos a mesma coisa, foram os exemplos dele, né? A forma, então ele disse, olha, se vocês amarem a todos, respeitarem a todos e serem caridosos, esse é o caminho para chegar ao Pai, né? Mas, assim, a questão dos segredos da vida, isso daí ele não falou abertamente, né? Ele foi falando por parábolas
cada vez uma coisinha. Quem estava num nível mais alto, entendeu. Quem não estava, não entendeu. E até hoje, tem gente que não entende o que Jesus disse há 2000 anos. Tem gente que já entendeu, já passou, já está lá na frente, né? Então, é isso. Então, agora, quando ele fala colocar a luz no candeeiro, quer dizer, a gente tem que respeitar o tempo do outro, mas a gente não tem que deixar de dizer para o outro o que a gente já conhece, né? Acho que a gente pode colocar o conhecimento para todos. Quem está pronto para receber esse conhecimento, recebe, né? Quem não está pronto não vai entender, não vai receber, né? Então, eu acho que a nós, como trabalhadores, assim, do Espiritismo, né? Eu acho que a gente tem que falar, né? Falar do Espiritismo, divulgar o Espiritismo. Quem tiver aberto vai entender, quem não tiver aberto não vai entender, né? Então, a gente coloca essa luz do conhecimento para todos, mas, assim, respeitando, né? Aquele que não está pronto para entender, a gente não julga, a gente espera, aí a gente tem que saber esperar, né? Então, é isso. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Maravilha, muito bom, e é bem isso, né? A gente não tem como forçar ninguém. E às vezes eu olho, né? Assim, eu olho para a minha compreensão das coisas há 15, 20 anos atrás, e aí eu falo, meu Deus, né? Como eu não tinha entendido as coisas, como eu não tinha... E não quer dizer que agora seja muito melhor, né? A gente está num processo sempre de evolução, de crescimento, e por que cobrar, né, das pessoas que estão às vezes conosco? Uma coisa que às vezes é um pouco difícil para a gente é que quando nós entendemos isso que nós já entendemos, nós começamos a sofrer menos. E aí você vê a pessoa que está às vezes do teu lado e você vê ela sofrendo. Isso é muito difícil, né? Porque a gente fica, você fala, mas não é possível, né? Sujeito, acorda, pelo amor de Deus, você está batendo cabeça, você está, né? Acorda, mas não, né? E aí a gente olha para a gente mesmo e vê que muitas vezes o sofrimento foi necessário para que a gente entendesse a importância do remédio, né? Então, houve um processo que a gente sofreu, entendeu que estava sofrendo, se convenceu que precisava de médico, né? E aí foi procurar a doutrina, foi procurar o conhecimento, foi curar, né, a própria alma. Não quer dizer que estamos curados, mas a gente já sofre menos do que poderia sofrer, na verdade, né? E é duro você ver, às vezes, as pessoas sofrendo quando não precisariam sofrer, mas não é que não precisariam, né? Naquele momento a pessoa precisa, e é isso que a gente, às vezes, é duro de entender, porque a gente não quer ver a pessoa sofrer, né? Mas o que vai se fazer, né? Quantas vezes os nossos mentores nos viram fazer, né, as maiores burradas, digamos, no bom português, e eles tiveram que assistir, né? E vendo as consequências que nos aguardavam lá na frente. E com a paciência de quem diz, bom, vai chegar a hora, ele vai entender, né? Mas a gente não precisa ficar parado, né? Vendo a pessoa sofrer, a gente vai lançando a mensagem, a gente vai passando, né? Agora é a hora da minha prece, agora eu estou lendo um livro, né? Você não gostaria de ver, a gente deixa um livro aberto aqui, deixa uma mensagem ali. A gente fala, bom, agora eu estou indo para o meu estudo, você não gostaria de vir? Tem muita gente que chegou no nosso grupo porque o esposo ou a esposa começou a vir na prece, aí a pessoa do lado escutava, e, né, a gente não força ninguém, mas se estamos juntos, é porque a gente pode lançar, né, uma sementinha ali e esperar que a vida faça o trabalho, né? Mas é duro às vezes, né? É duro você ver a pessoa sofrendo e você está do lado sabendo que aquele sofrimento é algo que pode ser suspenso, tirado, né? Mas às vezes a gente tem que assistir e ter a paciência de cuidar com carinho, de acompanhar, né?
ajudando a pessoa a encontrar o caminho, como fizeram, né, e estão fazendo ainda conosco os nossos benfeitores, né? E é difícil, às vezes, a gente não julgar, né? Ah, é tão difícil, gente. Eu tenho problemas com isso. Nossa! Eu tenho que trabalhar isso. Porque a gente conversou muito sobre isso, né? E às vezes o Alexandre fala, às vezes é a pessoa muito próxima da gente, que a gente sofrendo, quer muito bem, que a gente quer o bem, a pessoa não entende, né? E eu falo para ele, calma, Lê. Eu demorei 2 meses para aceitar o convite que me fizeram para ir para o centro, levar as crianças para evangelização, demorei 2 meses. Depois eu falava para Lê, é tudo espírito, tudo é relacionado com o espírito, Alexandre. E ele, você está exagerando, Quanto demorou tempo eu anos. demorei para aceitar também, né? Se você olhar... Então, é assim, né? Eu tenho dificuldade de trabalhar essa paciência, eu tenho muito medo de ser intrusivo com as pessoas, de gerar um efeito contrário, em vez de trazer, afastar. Eu tenho medo desse limiar entre o ser agradável e forçar a barra. Mas é verdade, quando eu olho para trás, eu tive meu tempo também. Então, nada mais justo do que respeitar o tempo dos outros. Mas confesso que é difícil. E às vezes a gente toma até como, né, desfeita, né? Porque a gente diz, poxa vida, né? Estou te oferecendo o melhor e você está me virando as costas, né? Mas eu lembro que uma vez nós conversamos com uma pessoa na casa de uma das pessoas do nosso grupo aqui, né? E que nós conhecemos a pessoa, ela estava assim, vem, não vem, né? E eu lembro que conversando com a pessoa, eu disse, olha, fique à vontade, né? Você vai vir quando você quiser vir, se quiser vir, se você está feliz onde você está, não tem problema. Agora, eu não posso mentir para você. Você quer entender o que está acontecendo com a tua família? Você quer entender o que está acontecendo com você? Se entender para você for importante, então eu não posso mentir, você tem que vir estudar Espiritismo. Mas se você estiver feliz onde você está, se você tiver uma fé que é capaz já de guiar a tua vida, de te dar paciência, tudo bem, né? Aí eu lembro que eu falei, para mim, pessoalmente, entender é muito importante. Né? Se eu não tivesse a bênção do entendimento da doutrina, facilmente eu seria alguém revoltado, por exemplo, né? Ou, né, diante do mundo, das injustiças, das coisas que nos acontecem. Mas quando você entende, né, então eu lembro que eu falei para a pessoa, você quer entender, é importante para você entender? Então não adianta, eu não posso mentir para você, você tem que vir estudar Espiritismo. Né? Agora... Aí a gente lança e deixa, né, para a pessoa. E o tempo vai semeando, né, na alma da pessoa. Né? Jesus é o jardineiro, né? Seu Nícias? Sim. Depois Yuri. Eu vou comentar, assim, rapidamente. É o seguinte, para eu compreender, assim, melhor, assim, texto, né, a abordagem, eu sempre pego um estudo do Emmanuel, não é? Para que ele me fortaleça, né, nas minhas decisões de estudo. Então, eu peguei, desenvolve-se a capacidade de esperar, minimizando a ansiedade pelo amparo ao próximo. Então, tem que minimizar essa ansiedade daqueles que estão junto de mim, né? Então, como que eu vou fazer isso? Auxiliando, né? Esse texto, ele fala exatamente isso, alegria e esperança, que ele diz. Estende as mãos àqueles imobilizados do sofrimento, para retornarem ao trânsito natural para a frente, devendo a nós esquecer os argumentos amargos e reminiscências infelizes. Então, a gente vê aí um monte de pessoas com depressão, com ansiedade, desesperado,
tomando comprimidos e mais comprimidos, não sabe o que fazer, né? E eu acho muito importante, né, esse conselho dele, que quando a gente está auxiliando o próximo, eu estou fortalecendo o meu terreno íntimo, eu estou plantando o bem para nascer o bem, né? E diz aqui, ó, fala do bem com a luz do amor, elevando-se para o cimo da compreensão. Eu tenho que falar sobre o bem, as coisas boas, levando coragem para a pessoa movimentar. Porque quem está realmente nessa situação, né, está precisando de amparo. Reaquece a confiança dos irmãos esmorecidos, impulsionando-os a refletir a bondade divina que acolhe a todos. Olha, a gente levanta, não tem tempo para nada, sai correndo para o trabalho, não faz uma prece, não agradece nada. Quando vai agradecer? Quando a gente está mais idoso. Enquanto a gente está trabalhando e tudo, né? Está aí. Depois que começa a ter problema de saúde, que começa a ter uma série de dificuldades, aí nós sentimos uma necessidade de sair dessa solidão, né? Uma outra coisa, não detenhas, caminha avivando a chama da alegria por onde passa. Eu tenho que levar alegria, paz, calma, consciência, coragem, nos lugares onde eu estiver. Não é só pela boca, não. O meu campo energético tem que conduzir isso, né? Eu tenho que viver isso dentro de mim. Eu tenho procurado, assim, gente, realizar esse trabalho fraterno e os lugares onde eu vou, eu sempre vivencio alguma coisa alegre do Evangelho, alguma oportunidade. E terminando aqui, se perdemos contato com as fontes espirituais, que é muito comum, a pessoa não tem tempo para nada, ele desliga do guia espiritual dele, daqueles irmãos que ajudaram a programação dele, né? Então, se perdemos contato com as fontes espirituais, meditemos, pois a erva esquecida no campo, aos sóis, voltará a viver a alegria e a esperança na criação de Deus. Então, a gente não adianta fugir. Um dia, a espiritualidade vai nos abrir os olhos. Eu já estou com meus 80 anos, eu estou com os olhos bem regalados, né? Porque, muito mesmo. Quer dizer, então, a gente, não é que eu esperei, não, acho que eu esperei um pouco, né? Então, há essa necessidade, né? Eu vejo, assim, as lições do Emmanuel, essas que vocês colocam isso, são excelentes, e eu pego referência como alimento, né? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, a gente, de uma hora para outra, você entra numa pandemia, entra não sei o que lá, numa doença, entra numa coisa, e daí? Eu tenho que estar... O meu íntimo, eu tenho que ter plantado coisas para eu alimentar elas que vão me ajudar a viver. Então, seria isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, senhor Sionistas. Muito bom. E Yuri? Oi, boa noite. Eu também sentia esse desespero, um pouco como a Alexandra e a Adriana, como uma pessoa da minha família que eu amo muito e que ela tem muito sofrimento. Então, eu sentia esse grande desespero de trazer a doutrina, mas o estudo me ajudou muito a entender isso, não? Que tudo tem seu tempo e que eu penso que também essa pessoa está submetida à lei do progresso, então tarde ou cedo ela vai entender, não? E eu pensei também que graças a Deus ele nos permite aprender de acordo com nossas capacidades, com nossas compreensões. E se nós vemos, se nós analisamos nossa vida, a providência divina, ela sempre nos vai
proporcionar a cada um de nós as situações perfeitas, não, para nosso aprendizagem, e também ele vai nos proporcionar as necessidades espirituais de acordo com nossa maturidade, não? E à medida que progredimos. E me lembro de Kardec, que disse que a doutrina espírita propõe uma pedagogia da maturidade, não? Que todos nós somos homens e mulheres, somos um ser divino, mas temos uma idade espiritual que requer conhecimento e exercícios particulares, peculiares à nossa capacidade de compreensão. Então, isso tudo, para mim, abriu muito a minha perspectiva com o sofrimento dos outros e a minha necessidade de ajudar os outros. E com respeito à luz, essa luz que ele disse que essa luz que tem que ser para toda a gente da família, eu pensava como eu posso trazer essa luz para a minha família, não? Eu penso muito na divulgação da doutrina, da palavra, mas eu acho que a melhor divulgação que eu posso fazer é com nosso exemplo. É a melhor coisa que eu posso oferecer, essa mudança de atitude, uma atitude renovada, uma fraternidade com os outros. Então, eu acho que isso vai ter mais impacto que a palavra, que a teoria. É isso que estou tratando de fazer com essa pessoa. Então, é isso. Obrigada. Muito bom, Yuri. Excelente. Eu, quando li esse texto, eu falei, você escolheu para mim, né? Escolheu esse texto para mim. Acho que todo mundo pensou a mesma coisa, né? Esse texto foi escolhido para mim. Que, olha, se tem alguém que pode se dizer ansiosa, sou eu. Eu tenho pressa de que as coisas aconteçam, sabe? Então, para mim, às vezes é um sofrimento, você querer fazer os outros entenderem, né? Coisas que a gente já entende, mas que as outras pessoas ainda não estão. E ainda em condições de entender o que a gente é. É como se a gente estivesse ensinando para um filho. O filho não tem como entender o que a gente está vendo lá na frente, né? Então, mas quando a gente lê no Evangelho, quando ele diz que os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Os homens procuram por si mesmos a luz viva. Nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Todos nós buscamos a luz, cedo ou tarde. A luz, a escuridão vai cansando. O sofrimento vai cansando. As pessoas, a gente cansa de ser rebelde, a gente cansa de ficar nervoso, a gente cansa de perder tempo, né? A gente cansa de ser invejoso, de ter raiva, de ter ressentimento, a gente cansa disso. As pessoas, o ser humano chega uma hora que cansa de tudo isso. Faz mal, porque isso tudo traz sofrimento, e o sofrimento cansa. Então, chega uma hora que as pessoas falam, basta, né? Não dá mais para viver desse jeito. E aí vai buscar luz. E todos nós vamos buscar a luz, cedo ou tarde, né? Chega uma hora que a gente cansa de ser orgulhoso, fala, não, eu tenho que dar o braço a torcer e tem algo mais do que isso, a vida não é só isso, existe algo mais que eu tenho que buscar. Então, a luz vai vir, porque a luz está à nossa disposição. Jesus está semeando o tempo todo, os benfeitores estão semeando o tempo todo, e nossa, como a Adriana falou, né, eu pensei muito falou das parábolas, né, que Jesus falava por parábolas, eu acho que se encaixa muito, muito bem nesse texto a parábola do semeador, né? Então, as sementes, elas estão sendo lançadas o tempo todo, mas existem ainda terrenos que estão muito cheios de pedras,
Outros terrenos estão à beira do caminho, então a semente não germina. Outros terrenos têm espinhos, né? E os espinhos sufocam que a plantinha que vai nascer e crescer. E outros terrenos estão férteis. Então, Jesus falou de nós, né? Quando ele falou de todos os tipos de terrenos, né? Agora, qual é o nosso tipo de terreno? Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, a semente cai, mas qual é o terreno no nosso coração? Esse terreno, ele está fértil para receber, né? A semente porque Jesus está semeando o tempo todo, os benfeitores estão semeando o tempo todo, e a gente tem que cuidar do nosso terreno. E cuidando do nosso terreno, nós estamos colocando a lâmpada, né? Cuidando do nosso terreno, fazendo a árvore nascer no nosso terreno, nós estamos colocando a lâmpada sob o alqueire, e a lâmpada começa a iluminar. Todos aqueles que estão do nosso lado começam a ver a luz, né? Então, cuidando do nosso terreno, automaticamente a gente está fazendo com que os outros também cuidem dos seus. E é muito interessante, né? O César disse no início, Jesus nos coloca tudo nessa mistura, né? Nós estamos todos juntos e misturados, porque aqueles que precisam mais vão ter daqueles que precisam menos. Aqueles que sabem já transmitir alguma coisa vão poder transmitir àqueles que necessitam mais de aprendizado. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar em cuidar do nosso terreno, em fazer a nossa parte, colocar essa luz para brilhar, para que essa luz chegue, né, e nos corações que estão perto de cada um de nós, porque quando uma luz brilha, não importa qual seja a escuridão, uma luz de uma pequena velinha, ela vai fazer com que a escuridão desapareça, ilumina a escuridão, uma pequena chama faz toda a diferença. Então, a gente não tem que se preocupar com o tamanho da chama, mas essa chama tem que estar lá brilhando, para que a escuridão, né, se dissipe e a mensagem chegue. Então, cuidemos do nosso terreno, façamos essa planta, a nossa semente, né, a semente do evangelho germinar em nós, para que a gente faça luz, né, para que a gente dê frutos. Porque cuidar do terreno dos outros a gente não pode, mas a gente pode cuidar do nosso. É isso. Muito bom. Não sei vocês, mas às vezes a vida nos obriga, né, a aprender a paciência. Porque tem coisas que são processos, né? Você pode até querer que vá rápido, mas não vai simplesmente, porque não vai mesmo, não tem como, né? Então, por condições de vida, eu tive que aprender eu adotei a filosofia do pouquinho a pouquinho, né? E às vezes eu falo isso para as pessoas e algumas pessoas riem, né? Porque elas acham que é um hábito que eu falo, né? Em francês a gente fala doucement, doucement, né? Un pas à la fois, né? Devagarzinho, né? Um passo de cada vez. E muitas vezes as pessoas acham que é só uma maneira de falar, né? Mas não é. Na minha vida, pessoalmente, né? Eu não tive opção, eu tive que adotar essa filosofia por uma série de circunstâncias de vida e não tem outro jeito, né? Então, por exemplo, eu quis revisar os meus estudos de secundário para poder passar no vestibular. Não dá para você revisar 3 anos de matemática, física, química, biologia, história. Então, você tem que começar, e o que eu fiz? Bom, eu vou fazer um livro, e vou um capítulo por vez, né, e não dá para ler um livro de 1000 páginas, mas se você lê 10 páginas por dia, 20, 30, você lê um livro de 1000 páginas. Então, muitas vezes a gente nem começa as coisas, né, porque acha que a montanha é muito alta, mas nenhuma montanha é vencida, né, de um salto. É um passo de cada vez. E a evolução nossa, de todos nós, é assim também. Então, muitas vezes, a pessoa está indo num caminho que ela precisa daquelas experiências. E, às vezes, a gente sabe que é uma experiência por onde a gente já passou, né? Teimosia, cabeça dura. E
E não que a gente tenha melhorado muito, mas a gente pelo menos já entendeu que esse não é o caminho, né? Então, a gente volta rapidinho, teima um pouco lá, começa a ficar, né, bravo com isso, com aquilo, você fala, não, peraí, né, eu já fui por esse caminho, deixa eu voltar. Então, a gente vai aprendendo, né, que... Agora, tem coisas que nós estamos plantando nessa vida que vão aparecer só nas próximas. Mas essa visão de longo prazo, ela é importante para quem acredita na imortalidade, aliás, para quem sabe da imortalidade, para quem sabe da lei de ação e reação, para quem conhece a reencarnação como nós conhecemos. Né? A gente tem essa visão ampla da vida, ela vai mostrando que não tem tempo perdido, que se eu começar a estudar hoje alguma coisa, isso vai dar fruto no futuro. Eu não preciso entender tudo hoje, mas se eu começar, eu avanço. Eu quero ser músico, mas eu não tenho tempo. Eu vou começar fazendo um pouquinho por dia. E a gente vai descobrindo que existe tempo de monte, que a gente aqui não sabe distribuir, a gente vai vendo que tem professores de monte no mundo, é a gente que precisa encontrá-los. Então, é assim para nós e é assim para todo mundo. Como a Giovana falou, a hora que a gente cansa de sofrer, a gente começa a olhar para outras possibilidades. Agora, eu pessoalmente acho que a gente tem que se perguntar, eu já cansei de sofrer? O João tinha feito sinal? Um ponto de vista interessante da colocação é que existem, né, diversos tipos de luz, diversos tipos de intensidade, né, e diversos tipos de possibilidades de uso, né? Um fósforo numa caverna, vamos fazer uma analogia simples, né, pode significar a diferença entre a vida e a morte, mas numa cirurgia, comparado com o foco cirúrgico, é irrelevante, né? E assim... E a questão dos tipos, né? Nós, cada um no seu grau de evolução, nós, em geral, somos muito parecidos aqui na Terra. Mas temos, assim, cada um, eu acho que isso até é uma interpretação da generosidade do Pai, nós somos colocados juntos, né, para nós nos aproveitarmos. Eu conheci pessoas, assim, muito mesquinhas, num certo ponto de vista, mas que tinham uma virtude... Eu falei assim, puta merda, eu gostaria muito de conseguir fazer o que esse cara faz nesse ponto, entendeu? E eu acho que assim, como a Yuri disse, né, nesse jeito, nós, com as atitudes, né, o exemplo arrebata, né? Naquilo que nós podemos demonstrar, naquilo que nós temos um pouco mais de desenvolvidos em nós, nós podemos, de repente, ser a luz em alguma situação, em algum lugar, né? Nós não podemos exigir da professora de primário, né, dar aula numa universidade, mas ali naquela aula, naquela classe de pequenos, ela é a luz, né? Assim como todos nós, né? Desde daquele ser mais atrasado, se ele for colocado ainda junto com pessoas ainda mais atrasadas, ali ele vai ser a luz. A gente sabe que existem lares muito perturbados, né? Em que um grande Messias ali não faria muita diferença, mas às vezes uma pessoa que está um passo na frente pode ser o guia, né? E aí, com as nossas atitudes, com as nossas partes que nós já estamos envolvidos, a gente, em cada situação, podemos ajudar de alguma forma. Era isso. Maravilha. Um conhecimento espírita, né? Se a gente se der conta de que tem um tesouro na mão, com certeza a gente pode ser a luz, né? Talvez a gente não seja a luz, né? Mas a gente pode levá-la, né? E acendê-la para alguém, né? E isso pode fazer realmente uma grande diferença na vida das pessoas, né? A gente vê muita gente que por um triz escapou, né, de tragédias, de suicídios, porque conheceu, né, pela mão de alguém, pela palavra de alguém, pelo exemplo, né, pelo livro que foi dado, né? Conheceu o espiritismo e pôde alterar a vida, né? Mas é bonito isso, né? Porque quem tem mais, oferece, mas é interessante porque nunca ninguém tem tudo, né? O próprio Cristo, sendo, né,
presença de Deus nesse mundo, ele precisou de 12 companheiros, né, que o auxiliassem, e ele não escolheu, nenhum deles era perfeito. Né? Então, todos eles cresceram, né, e alguns até falharam, né, mesmo conhecendo Jesus. Andando com ele, escutando ele, vendo, né, tudo que ele fazia, mesmo assim, alguns não entenderam. Então, eu acho bonito que ele não escolhe, ele não escolhe ninguém perfeito, porque não tinha perfeito. Se ele fosse escolher perfeito, ele ia ficar sozinho, ia ser só ele. Né? Então, é bonito porque quem sabe ensina, mas mesmo aquele que ensina para alguém que não sabe, ele não sabe alguma coisa que vai ser ensinado por outro para ele. Então, é bonito porque é um processo de troca, né? A gente está partilhando o tempo todo. E bonito esse exemplo que o João deu, né? Um fósforo numa caverna pode ser toda a diferença entre a vida e a morte, né? E às vezes a gente é esse fósforo na caverna para alguém, né? Como algumas pessoas foram para nós, né? É só a gente começar a olhar todo mundo que nós conhecemos, né? Professores, pessoas que às vezes entraram na nossa vida, que falaram uma meia dúzia de palavras e que podem ter feito toda a diferença no nosso caminho. Então, e às vezes a gente acha que é o acaso, não é o acaso, né? Às vezes são os benfeitores cuidando da gente, às vezes são os espíritos mandando nos buscar para que a gente tenha uma chance de encontrar o caminho. Então, é bonito isso, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos abandonados. Aqueles que já nos precederam na escala da evolução, eles estão vindo para nos buscar, nós não estamos entregues a nós mesmos, né? Isso é muito reconfortante, porque nós sabemos que se nós fizermos um pouquinho de esforço, o nosso caminho pode ficar muito fácil. Né? Então, a gente vê coisas acontecendo, é muito bonito, né? A gente, quando começa um grupo como esse nosso, e os estudos, e as pessoas vão nos contando coisas, né? Então, é alguém que chega no grupo e começa a estudar, e daí a pouco tem um sonho, e esse sonho, na verdade, salva uma pessoa da família, tira alguém de um perigo, né, e você vai vendo de onde está vindo tudo isso, né? São os benfeitores cuidando da gente, mas a gente tem que fazer o passo, né, de falar, eu quero, né? Eu quero ser guiado. E é interessante que quando a gente estuda a parábola das duas fundações, né, Jesus diz, aquele que me escuta e pratica o que eu falo, eu comparo a um homem sábio que, precisando construir a sua casa, construiu sobre a rocha. Aquele que me escuta e não pratica aquilo que escutou, eu comparo a um homem imprevidente que, precisando construir a sua casa, construiu na areia. Os dois escutam. Os dois conhecem. Os dois ouviram a mensagem. Um decide praticar, o outro não. Então, às vezes, conhecimento não é tudo, né? Às vezes, uma pessoa escutou meia dúzia de palavras do Evangelho, e ela escutou a frase, amai-vos uns aos outros, e ela começou a fazer isso, e não escutou mais nada. Né? Ela está construindo na rocha, e às vezes a gente sabe 500 livros e não pratica. Né? Então, não adianta. Construir na rocha é construir na rocha, né? É praticar isso que nós conhecemos. E aí a gente faz aquilo que a Yuri falou, né? A gente é a mensagem viva, você é o exemplo. Porque isso é importante, né? Eu vi algumas pessoas com muito boa intenção que vieram para a doutrina e tentavam trazer a família. Mas convivendo depois, né, alguns convites que a pessoa, né, com histórias lá de trás, né, do nosso passado. Você vai na casa da pessoa, e aí você vê que a pessoa não mudou. Ela está convencida do espiritismo, ela está convencida da imortalidade, né, mas não mudou. E a família percebe que a pessoa não mudou. Né? A família percebe, ela vê que a pessoa não mudou. E ela nunca consegue trazer a família. Né?
Mas quando a pessoa realmente muda, é quase inevitável. Lógico que você pode estar lidando com almas teimosas, né? Você mudou e a pessoa realmente é teimosa, né? Isso pode acontecer também, não existe regra geral, né? Mas é muito raro que as pessoas em torno de nós não percebam a mudança, né? E aí você é luz né, no candeeiro lá, você é luz para todo mundo, né, na casa. Agora, se a pessoa vai pegar a luz e vai praticar e vai adotá-la, já é problema dela, mas a luz está acesa, né? Se tem alguém que fala e que está tentando praticar. Oi, Ana. Consegue me ouvir? Baixinho, mas conseguimos. Esse texto me fez lembrar, como a Giovana falou, aquela frase: há tempo para semear e tempo para colher, né? Essa frase diz assim, né? Não importa que tipo de terreno cada um de nós sejamos, é preciso ter duas ferramentas em comum, né? Que nós tenhamos perseverança e paciência, né? Senão não chegaremos a lugar nenhum, não vamos colher coisa nenhuma. Todos nós deveríamos trabalhar alguns meses, ao invés de fazer trabalho militar obrigatório, né, como é no Brasil, nós deveríamos ter trabalho agrícola obrigatório. Porque o agricultor é um herói, né? O agricultor é um herói. É muito bonito você ver uma pessoa que lança sementes, né, que cultiva, prepara a terra, lança sementes e nem sempre consegue o fruto. Mas começa de novo. Nós deveríamos ter trabalho agrícola obrigatório, porque é uma lição de vida, né, o trabalho do agricultor. E a nossa vida é isso, né, na verdade. Nossa vida é isso. Se a gente não aprender a ter essa paciência conosco e com os outros, a vida fica muito difícil, né? Agora, não tem jeito, né? Tem frutos que só vão vir na hora que tem que vir. Como essa busca nossa pelas virtudes, pela melhoria, né? Não tem jeito, a gente tem que continuar. Eu não sou ainda caridoso, mas eu começo, e um dia eu vou ser. Eu não sou ainda humilde, mas um dia eu vou ser, eu vou começar, eu vou aprendendo, é um exercício, né? Então, é um trabalho de longo fôlego. Agora, quando a gente pensa na eternidade, nós vamos onde? Para onde que você vai, né, daqui? A próxima encarnação. Então, começar já é ganho, né? Aquela historinha lá que a gente já contou do Chico, né? O sujeito pergunta, você tem medo da morte, né? Você toma tanto comprimido? Ele fala, não tenho medo da morte, tenho medo da reencarnação. Porque assim que eu morrer, eu vou entrar na fila de novo. E reencarnação não é fácil, né? A gente está sempre submetido ao homem velho, né? As pulsões do homem velho que está no nosso psiquismo. Então, é recomeço. Então, nós vamos onde, né? Aí ele fala para o repórter, eu quero viver até o último fôlego nessa vida, porque eu quero aproveitar a experiência e tirar o máximo possível dela. Mas aí você tem alguém que está olhando já para a vida, né, com os olhos da eternidade. Se eu começar hoje, daqui 10 anos vai estar mais fácil. Então, e é gozado isso, né, porque eu vejo, eu estou trabalhando numa escola de adultos, e você vê alguns que ainda não são tão adultos assim, né, e a pessoa fala, eu vou parar agora, eu vou voltar a trabalhar, depois eu recomeço. Eu falo, vai passar 2, 3 anos, meu amigo, e nesses 2, 3 anos que você poderia ir fazendo um pouquinho por vez, você conseguiria o teu diploma de ensino secundário. Mas os 2, 3 anos vão passar de qualquer jeito, e você não vai ter o diploma. Então, a gente não confia, né? A gente não tem a sabedoria do agricultor. Por isso que Emmanuel usa essas imagens. A gente acha que é poesia, mas não é poesia, né? Elas são imagens que comunicam uma sabedoria muito grande. Se eu começar hoje,
Daqui 10 anos, onde é que eu vou estar? Por exemplo, às vezes você quer aprender uma língua. Você fala, chinês é muito difícil, russo é muito difícil, tocar piano é muito difícil. Mas se você começar agora, daqui 5 anos, você vai ver que o efeito é imenso. E a pessoa que às vezes está do nosso lado e não quer saber de nada, não quer, mas começa agora também, vai semeando um pouquinho, lança, e a pessoa vai vendo você feliz. Isso é uma coisa que também mexe com as pessoas, né? Espírita cristão triste não convence ninguém. Mas quando você começa a ficar feliz, isso incomoda. Não é que a gente queira incomodar, simplesmente a gente está bem. A gente não briga mais por qualquer coisa, a gente não entra mais em qualquer discussão, às vezes a gente escorrega e entra, mas se a gente estiver acordado, a gente não entra. Então, a pessoa que está bem, que está feliz, ela incomoda no bom sentido, porque a pessoa que está do lado, às vezes fala, peraí, né? O que está acontecendo? Qual é o segredo? Qual que é a pílula que você está tomando? A pílula do Evangelho, um pouquinho por semana, né? Cada domingo, cada estudo, cada livro. E é isso, não existe milagre na vida, né? Vai perguntar para um engenheiro como é que ele aprendeu tudo e como é que ele faz tudo que ele faz. Não tem milagre, o sujeito teve que ir na escola dia por dia e aprender. Vai perguntar para um médico como é que ele opera, né? Ele teve que fazer todo um caminho para chegar ali e ter o bisturi na mão. Vai perguntar para o Chico como é que ele tem, né? As virtudes que ele tinha. Ele falava, né? Muita gente vem aqui me perguntar como é que eu faço para ser médium. E ele falava, raros vêm me perguntar como é que eu faço para ser bom. Então não existe milagre, são séculos de trabalho. Mas é o que eu falei, para onde é que nós vamos, né? Depois de terminar o nosso evangelho hoje? Nós vamos continuar a vida. E depois, para onde nós vamos depois que essa vida acabar? Para outra vida, porque o nosso caminho ainda é longo. Então, se a gente começar agora, a próxima vai ser mais fácil. Mas está muito bom, o nosso tempo está acabando. Se alguém tiver ainda um último comentário. Só queria voltar na parábola do semeador, né? Eu acho que a gente aqui já é terreno fértil, né? A gente está estudando, o evangelho, as sementes estão sendo lançadas e a gente está colhendo, né, as sementes do evangelho, mas a gente tem que tomar cuidado para que não sejamos aquele terreno com os espinhos, né? Porque o terreno com espinho também é fértil, porque o espinho está ali. Mas o espinho abafa, né, o crescimento da árvore frutífera. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe os espinhos da vida, né, as tribulações da vida material abafarem as nossas inquietações com a matéria, com a nossa vida. Se a gente deixar esses espinhos abafarem as boas sementes, a gente não consegue fazer frutificar, né, a árvore do evangelho. Então, a gente tem que tomar cuidado e ir tirando esses espinhos, né, limpando mesmo o nosso terreno, para que as sementes, né, cresçam e deem frutos. Essa imagem, me permita aí o comentário, né, mas eu acho que ela é muito forte, né, essa imagem que a Giovana usou. Às vezes a gente está esperando que a família mude, que o filho mude, que o marido mude, que o trabalho mude, que eu consiga isso, consiga aquilo. Mas a verdade é que tudo isso é espinho, né? Enquanto você não mudar, enquanto eu não mudar, as coisas não mudam. E não adianta, né? Às vezes a gente fica brigando uma vida, né? Eu quero levar meu marido no centro, mas e você? Quando é que você vai para valer, né? Quando é que você vai mudar? E aí é isso, né? A gente não acredita nisso. A gente acha que precisa ter condições para as coisas. É a verdade que não existe isso. Se nós entendemos, nós começamos e nós mudamos. Se nós não entendemos, nós vamos levar tempo para entender.
A mudança dos outros, seria muito errado isso, né? Se a nossa mudança tivesse condicionada pela mudança dos outros. Alguma coisa estaria errada. Nós mudamos. E aí, quem entender, vem junto. Quem não entender, a gente tem paciência e espera, né? Volta depois para buscar, mas... A nossa mudança seria a nossa felicidade está condicionada pela felicidade dos outros ou pelo entendimento do outro, né? A minha saúde é meu problema, a minha educação é meu problema, a minha evolução espiritual é meu problema. Agora, eu posso ter paciência e carinho com todos aqueles que ainda não entenderam o pouquinho que eu entendi. Assim como os nossos benfeitores têm paciência conosco, né? Porque nós ainda tem um monte de coisa que nós ainda não entendemos. Mas muito bom. Vamos. Oi, Yuri. Eu queria dizer que Emmanuel diz que a vela viva da iluminação espiritual é a imagem perfeita de nós mesmos, de si mesmo. A vela viva da iluminação espiritual é a imagem perfeita de si mesmo. Muito profundo, a mesma coisa, a luz, nós mesmos. Lembre-se que a vela, para estar acesa, tem que se queimar, né? Então, a gente... e o que a gente queima, né, como vela, são as nossas imperfeições, são as nossas... Né, a gente só pode fazer luz se queimar, né, a si mesmo. E não tem outro jeito, né? Mas tá bom. Acho que nós temos um tiquinho de reflexão já para fazer para essa semana. Com certeza. Então, vamos fazer a nossa prece, né, para agradecer. Pedir a Deus que nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, nós elevamos, Senhor, nossos corações em prece, para agradecer a paciência daqueles que nos auxiliam, mas, sobretudo, Senhor, a paciência daquele que chamamos o jardineiro divino das almas. Somente alguém com muito amor, muita paciência, uma compaixão infinita, pode vir das alturas, semear em solo pedregoso, cheio de espinhos, e esperar o trabalho do tempo, porque lá se vão 2000 anos, Senhor. Onde nós estávamos, onde estivemos nestes 2000 anos. Nós sabemos, Senhor, que não precisamos pedir perdão, porque a consciência do tempo que levou é em si o nosso castigo. E nós sabemos, Senhor, que não precisamos pedir perdão, porque o Senhor não veio cobrar coisa nenhuma. O Senhor veio semear o amor, lançar as sementes do Pai e cultivar no silêncio do tempo, das experiências e da dor as nossas almas. Então, divino jardineiro, nós começamos a reconhecer o teu nome. Tuas palavras ecoam agora nas nossas almas.
E nós, Senhor, recebemos a luz que nos chega do teu amor. Nós a acolhemos e pedimos que ela ilumine nossas vidas, que ela abençoe o nosso caminho, que ela se espalhe nos nossos lares, que ela toque os corações de todos aqueles que caminham conosco esta longa jornada do aprendizado. Mas, Senhor, embora a consciência da nossa própria ignorância e teimosia, nós queremos dizer que estamos felizes, porque já podemos pronunciar o teu nome, porque já conhecemos a tua luz e porque temos a bênção da doutrina espírita e do conhecimento evangélico como bênção divina dos nossos caminhos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos aqueles que vieram em busca de luz. Que todos os corações, encarnados e desencarnados, que se reúnem em torno de ti nestes momentos, possam receber a luz abençoada da tua presença, que ela clareie caminhos, liberte almas, console corações aflitos, que ela seja a luz abençoada a guiar os nossos corações. E se podemos, Senhor, algo pedir, nós te pedimos que não permita, Senhor, que a nossa ignorância, a nossa teimosia, nos afaste novamente de ti. Mande a dor, Senhor, se for preciso, esta abençoada irmã dos nossos caminhos, mas não permita que nos percamos. Fique conosco, Senhor, nos ampare, nos abençoe, nos proteja e receba a alegria dos nossos corações. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.